Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando aqui pela PUC TV Goiás o programa Papo Dinâmico. E hoje, início de 2018, vamos fazer um debate aqui que te interessa muito, que é o debate sobre a reforma trabalhista, tanto para empregado, quanto para o empregador. Essa reforma mexe bastante, mudou muito, as relações de trabalho desde o ano passado, mas começou a vigorar em novembro de 2017, e agora em 2018 é que nós vamos ver realmente as consequências dessa mudança. E para debater aqui comigo hoje esse tema, contamos aqui com o Dr. Rodrigo Dias, que é juiz do trabalho. Obrigado pela presença, viu, doutor? E também o Dr. Wellington, que é professor da PUC Goiás e é presidente da Comissão do Trabalho da OAB, não é isso, doutor? Trabalho da OAB. Tá, vamos chamar o VT que apresenta de uma forma mais completa os nossos convidados. O Wellington de Bessa Oliveira é advogado, professor, especialista em Direito e Processo do Trabalho, mestre em Direito, Relações Internacionais, Desenvolvimento e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. Rodrigo Dias da Fonseca é juiz do trabalho, professor, especialista em Direito e Processo do Trabalho, coordenador do curso de Ciências e Legislação do Trabalho do IPOG, ex-presidente e atual diretor de prerrogativas da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Goiás. Ok, estamos aqui de volta. Então apresentamos aí o Dr. Wellington, que é advogado, é professor da PUC Goiás, e também presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB. Vamos começar logo perguntando aqui para o Dr. Wellington. Dr. Wellington, quais foram assim, claro que todo mundo já ouviu aí pela imprensa, pela televisão, pelos meios de comunicação, mas sempre é bom repetir. Quais as mudanças que tivemos na legislação trabalhista com esta lei que foi promulgada no ano passado? Boa noite, professor Daniel. Boa noite a todos os telespectadores da PUC TV. Eu classifico as alterações havidas pela reforma trabalhista em alterações no que diz respeito ao direito material, ao direito do trabalho. Essas alterações decorrem de normas, algumas delas normas autoaplicáveis, aquelas que não dependem de qualquer negociação, que é o caso, por exemplo, da questão das férias, que agora elas podem ser fracionadas em 3 períodos, não podem iniciar em até 2 dias que antecedem. Isso por iniciativa do empregador ou tem que haver um acordo entre os dois? Boa pergunta. O fracionamento das férias em 3 períodos depende da anuência, da concordância do empregado. Então, essas férias só podem ser fracionadas em até 3 períodos, agora, antes era em até 2 períodos, se houver essa concordância do empregado. Além disso, no que diz respeito à compensação de jornada de trabalho, ficou mais flexível essa possibilidade de compensação. A instituição de banco de horas mediante acordo individual para as horas serem compensadas em até 6 meses, são normas autoaplicáveis. Alterações do que diz respeito à remuneração e salário, diárias para viagens deixem de ter natureza salarial aquelas que excederem 50% do salário, entre outros. Existem normas de direito material que dependem de normatização coletiva, dependem de acordo ou convenção coletiva, que é, por exemplo, redução de intervalo intra-jornada para até 30 minutos, algumas disposições do famoso negociado sobre o legislado, depende dessa negociação. E nós temos também a alteração no que diz respeito às normas processuais, no que diz respeito à instituição de honorário de sucumbência, que não existia na Justiça Trabalhista, existia, na verdade, em 4 hipóteses restritas. Agora, para toda e qualquer demanda, existe honorário de sucumbência. Existem alterações também no que diz respeito à verificação da hipossuficiência para fins de pagamento de custas. Então, essas são normas de direito processual que também são autoaplicáveis. Então, eu classifico nessa esteira, tanto no direito material quanto no direito processual. Sim. Vamos ver aqui com o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, essas mudanças, elas vieram melhorar a vida do trabalhador e do empregador ou pioraram a vida do empregado e melhoraram a do trabalhador, ou piorar do trabalhador e melhorou do empregado? É igual para os dois? Não, eu acho que igual. Bom, antes de tudo, muito boa noite. Boa noite, obrigado. Prazer estar aqui, Daniel, doutor Wellington. Eu também não sou, mas fui com muita honra por 2 anos professor da PUC. É uma honra voltar aqui a essa casa. Quanto às novidades e aos reflexos, nas relações de trabalho das novas normas, eu acho que não é tão simples como se tem
divulgado à farta, afirmar, como se tem feito, né, que a reforma tenha simplesmente precarizado a situação dos empregados nessa relação com seu empregador. A rigor, essas notícias trazem uma consequência muito danosa, que é o fato de que alguns empregadores, a partir do que se tem divulgado, têm achado que podem fazer o que quiserem e que a nova legislação acoberta essas ações que, a rigor, desvirtuam a lei, e isso é um perigo muito grande, porque muita gente vai acabar sofrendo ações trabalhistas e condenados na Justiça do Trabalho por conta dessa percepção equivocada. Mas, genericamente falando, abriu-se um espaço muito mais amplo do que antes para negociação direta entre os empregadores e o sindicato de empregados. Se isso será bom ou ruim para os empregados e para os empregadores depende, é claro, do resultado dessas negociações. Se nós cogitarmos que os sindicatos, especialmente os sindicatos de trabalhadores, entrem nessas negociações não apenas de boa fé, mas também com competência negocial, se isso acontecer, o empregado pode até levar alguma vantagem nesse processo. A grande dúvida que nós temos decorre do fato de que a maior parte dos sindicatos de trabalhadores, de empregadores também, mas de empregados nesse caso, não tem historicamente uma atuação das mais elogiáveis de defesa, nesse ponto de defesa. Efetivamente da categoria. Em suma, Daniel, eu diria que com relação aos sindicatos mais sérios, e eles existem, eu acho que a situação pode tender a um equilíbrio. Mas para aqueles sindicatos de carimbo, né, aqueles sindicatos que existem apenas para existiam só para receber a contribuição dos integrantes da categoria, aí existe um perigo grande de como é que esse pessoal vai entrar nessa negociação, né? Perfeito. Nós preparamos um VT aí, a nossa produção, sobre as mudanças que ocorreram na legislação. Vamos ver esse VT e depois a gente continua o debate. Depois de sancionada, muitos trabalhadores estão preocupados com a reforma trabalhista. O assunto é sempre questionado, mas o que muda para o empregado e empregador? Veja algumas mudanças. As férias vão poder ser divididas em até 3 períodos. Banco de horas poderá ser feito por acordo individual. O tempo para almoçar poderá ser reduzido para 30 minutos. Funcionários poderão ser contratados sem hora fixa e ter salário variável. Qualquer um vai poder trabalhar 12 horas seguidas e descansar 36 horas se houver acordo coletivo. Grávidas vão poder trabalhar em locais de perigo mínimo ou médio, se por vontade própria apresentarem autorização médica. Mulheres amamentando só deixarão de trabalhar em locais perigosos se apresentarem atestado médico. Demissão pode ser por acordo e o trabalhador ganha menos FGTS. Ok, a gente já tem alguns casos, já repercutiu na Justiça algumas ações em relação a essa mudança? Sim. Ainda, você mesmo mencionou na apresentação do programa que este ano, né, em 2018, é que de fato nós teremos os reflexos efetivos da mudança realizada. Porque no ano passado houve muito desvirtuamento, muitas ações ajuizadas na véspera, na antevéspera da entrada em vigor da lei. Ainda estamos julgando ações ajuizadas antes da entrada em vigência da nova lei, de tal forma que neste ano é que os efeitos concretos se mostrarão a nós todos. Mas me parece que existe uma tendência de mudança do perfil das ações, pedidos mais enxutos, mais razoáveis, diria eu, e uma diminuição, não aquela que se propalou, né, mas uma relativa diminuição do número de ações. Com relação a isso, a gente tem que esperar até o fim do ano para ter certeza, mas me parece que isso, sem dúvida, vai acontecer, né? Talvez a gente consiga uma diminuição da chamada litigância de má-fé ou aventureira, né, para conseguir alguma coisa, já que a gente via aí, realmente, até então, até a reforma, o trabalhador ele poderia entrar na justiça sem custo nenhuma e só qualquer decisão que houvesse, no mínimo ele não ganhava nada, mas não perdia nada. Agora, o risco dele perder se ele entrar com uma ação temerária, sem alguma garantia, alguma segurança, alguma razão, algum direito realmente para conquistar. A rigor, as penas por litigância de má-fé já aconteciam antes, já havia antes, eram pouco aplicadas, é verdade,
E o trabalhador, muitas vezes, é triste constatar isso, mas havia essa percepção mesmo, né? Que eu vou à Justiça do Trabalho, se por um acaso não der certo, pelo menos eu não perco nada. Isso, de fato, serve como estímulo a demandas, como eu me disse antes, pouco razoáveis. Por conta disso, por conta desse aspecto, é que me parece que haverá, sim, uma relativa diminuição das demandas e diminuição de pedidos e de alguns valores que eram exacerbados. Ao mesmo tempo, valorizam-se as ações sérias, os profissionais sérios, tanto da advocacia, e isso se reflete no trabalho do juiz, né? Ao fim de todo esse processo, embora haja muitos percalços, alguns problemas na lei, que talvez a gente tenha tempo de tratar aqui, ao fim e ao cabo, a gente, se bem trabalhado tudo isso, acho que a gente pode chegar num resultado positivo, né? Como é que é, doutor Wellington, que a OAB está se organizando, os advogados trabalhistas, como é que eles estão se organizando para poder atuar nesse universo que mudou um pouco agora? Porque agora tem custos processuais, tem que definir o valor da causa, né? E com precisão, que se você pedir algo além da conta, você vai pagar mais, porque a custa é proporcional ao valor da causa, né? E correndo o risco de perder e o cliente tem que assumir todos os encargos, né, inclusive de sucumbência. Professor, por ocasião da reforma, a OAB ela se posicionou firmemente no sentido de que a reforma ela foi proposta e teve seu trâmite da propositura até a sanção presidencial, ela foi posta de uma forma muito acelerada. Não houve discussão com a sociedade, não houve discussão com juristas, não houve discussão com o Poder Judiciário, com a advocacia, até porque, até momentos antes da votação, até semana antes da votação, era posta uma reforma trabalhista, onde se discutia a alteração de basicamente 5 pontos, né, por ocasião das emendas parlamentares que foram escondidas até a votação na Câmara dos Deputados, foram alterados mais de 120 artigos, né, 120 pontos da CLT. Sim. Então, essa ausência de discussão, principalmente uma discussão técnica, ela trouxe essa reforma, vários pontos que eu, particularmente, vejo sem querer prever o futuro, pontos que não terão aplicabilidade na prática, pontos contraditórios entre si. Então, nós temos na lei várias brechas, várias lacunas, várias contradições, justamente por essa falta de discussão. E essa aceleração dada ao projeto de lei, com o objetivo de tocar a qualquer custo essa reforma trabalhista. E essa reforma, ela partiu do pressuposto de que deveria trazer-se uma maior segurança jurídica aos empregadores, que devia trazer ao empregado o risco decorrente da demanda. Sob o aspecto processual, houveram alterações interessantes. No que diz respeito até mesmo os honorários de sucumbência, é razoável que o empregador que custeia, né, os seus advogados, contrata uma banca de advocacia e tenha que assumir esse risco de eventuais demandas completamente aventureiras, né? No que diz respeito às custas processuais no processo de trabalho, elas são fixas, são 2% sobre o valor da causa ou da condenação. Então, não são tão altas assim, de modo a inviabilizar a propositura de ação. Uhum. Agora, o que mais me incomoda, pelo menos a mim, não sei se a toda a OAB, é justamente essa ideia trazida pelo legislador em punir o empregado, em inviabilizar a ação, em contraponto, uma pseudo-proteção criada ao empregador. Ok. Então, bom, doutor Wellington, doutor Rodrigo, daqui a pouco a gente volta no próximo bloco e vamos justamente discutir isso, as motivações que levaram, né, à edição dessa lei e até que ponto essas motivações elas foram realmente atingidas com essa lei e quais os problemas que tem essa lei também, para que a gente possa deixar bem claro aqui para o nosso telespectador. Então, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta aqui com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Toda terça-feira, 23 horas e 30 minutos. E também você pode nos acompanhar nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, sempre o programa Papo Dinâmico. Você coloca lá Papo Dinâmico, você vai nos achar lá, tá? E também no Twitter, Papo Dinâmico, e também no YouTube, no perfil, no canal da PUC TV Goiás. Você, inclusive, assiste ao programa na íntegra lá, tá? Chega lá, assiste e também curte, compartilhe, fica à vontade, dá sua opinião também, sua sugestão, seus elogios também, que nós vamos assistir, vamos registrar e vamos, na medida do possível, dizer aqui no programa. Nós estamos debatendo hoje, né, aqui com os dois convidados, o doutor Wellington e o doutor Rodrigo, e estamos debatendo justamente a reforma trabalhista. E neste bloco ficamos, né, de
debater aqui as motivações. O que levou, né, o Congresso Nacional, o governo federal, a fazer essa alteração na lei? E essas motivações, elas, enfim, foram atingidas, foram conseguidas ou não? A reforma, ela é perfeita? Ela atende aos interesses da sociedade? Ou a reforma, na verdade, possui defeitos, contradições, tanto internamente, do ponto de vista lógico, ou também defeitos em relação às relações de trabalho? Ela contempla efetivamente as necessidades das relações de trabalho? Então, isso nós vamos ver aqui com os nossos convidados. Vou começar com o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, e aí, as motivações que levaram os parlamentares e também o governo federal a fazer essas alterações? Quais foram elas e até que ponto elas são legítimas? Bom, como meu amigo Wellington mencionou no início do programa, é preciso separar a separação clássica das normas de direito material e de direito processual. Com relação às normas de direito material, ou seja, aquelas disposições que regem o cotidiano trabalhista, as alterações foram motivadas por uma percepção de parte dos parlamentares e certamente de parte da sociedade de que haveria um excesso protecionista anteriormente na lei, uma ausência de campo de negociação entre empregadores e empregados, com ou sem sindicatos na lei, e tudo isso foi objeto de alteração. Infelizmente, Daniel, a gente sempre imagina que um processo de alteração tão profundo da legislação pudesse ser feito de uma forma não apenas mais aberta, mas que tecnicamente mais bem elaborada. As minhas particulares restrições às alterações de direito material, por exemplo, dizem respeito justamente a esses aspectos mais técnicos, em relação aos quais a nova norma peca muito. Há uma série de contradições, como o Dr. Wellington mencionou, mas sim, existe um outro lado dessa questão. Existe, sob certos aspectos, uma modernização, sim, de parte da legislação trabalhista. Infelizmente, a grande verdade é que essa é uma legislação que foi proposta por um governo, e eu não estou entrando no aspecto político da coisa, ideológico da coisa, mas por um governo que objetivamente não é popular. E essa impopularidade pespegou na reforma, em certa medida. Parece que o objetivo, assim, pelo menos o que se diz por aí, a área sindical mesmo, diz que o objetivo era justamente enxugar os custos das empresas, enxugar os custos com o pessoal. Isso pode efetivamente acontecer? Até pode, mas eu acho que nós não estamos aí, nesse caso, ouvindo um pessoal que seja absolutamente isento para falar da reforma, porque eles foram muito atingidos, né? Sim. Com o término da contribuição sindical obrigatória, por exemplo. De outra parte, da parte do processo, na Justiça do Trabalho, eu, nessa parte, encaro, apesar dos defeitos da reforma, que nós vamos conseguir consertar ao longo do tempo, eu encaro com bastante otimismo. Acho que a modificação processual é bem melhor do que a modificação do direito material. Existem problemas, não tem dúvida nenhuma, e parece muito fácil a mim dizer isso, né? Que a advocacia sofre mais os problemas do que a magistratura. Doutor Rodrigo, vamos esclarecer para o telespectador. Quando o senhor fala direito material, o senhor está falando do direito mesmo. Direito que os empregados possuem. Os empregados possuem e tal, independentemente de entrar na justiça ou não para assegurar seu direito. Quando fala de direito processual, é justamente as normas que regem o processo, onde a pessoa tem que buscar o remédio para consertar alguma coisa que não está correta, que no caso é a justiça. Né? Pois é, e a norma processual, o diagnóstico que levou à reforma é de que a gente já falou aqui, né, que existia um certo abuso, uma certa margem para as ações que o Dr. Wellington qualificou de aventureiras, havia mesmo, né? O que denigre, em certa medida, a imagem do juiz trabalhista, do advogado trabalhista. E é o que eu espero que ocorra. Uma das consequências benéficas ao longo do tempo que seja essa, que os nossos processos sejam mais sérios, mais razoáveis. Sob esse estrito aspecto, eu acho que foi bom. Agora, a reforma poderia ter sido mais técnica. Há muitos erros que, para quem é técnico, nesse sentido, advogados, juízes, causa desconforto até. E isso pode, ao fim e ao cabo, em alguns aspectos, atingir, inclusive, direitos de empregados e empregadores por conta de uma lei não muito bem redigida. A gente vai ter que tentar, na medida do possível, ir consertando isso com as decisões, com a jurisprudência. Acaba ficando para a convicção do juiz. Aí o juiz vai ter que recorrer a outros princípios, a outras normas, jurisprudência, doutrina, para poder resolver alguma contradição legal.
Esse é um problema, porque como a gente sabe, existem juízes e juízes, a gente não tem o mesmo entendimento. Quer dizer, uma mesma demanda uma mesma demanda não. Duas demandas diferentes, mas tratando do mesmo assunto, pode ter decisões diferentes. Bom, isso já podia antes e sempre vai poder em qualquer ramo do judiciário. O problema é que é o quanto isso pode ser exacerbado por conta de uma redação deficiente de um dispositivo legal qualquer. Até que os juízes e tribunais cheguem a um consenso sobre esses pontos, muita insegurança é causada, né? Isso não é bom para ninguém. Infelizmente, se a lei pudesse ser mais bem feita nesse aspecto mais técnico, esses problemas seriam superados. Mas eu repito, há muita coisa boa também que pode ser aproveitada e se a gente conseguir, na medida do possível, ir consertando com o tempo essas pequenas deficiências, a gente pode ter um resultado positivo. Ok. Doutor Wellington, dentro desse assunto aí, veja bem, a gente vê de um lado o Congresso, que aproveitou a mudança política no país e chegou e impôs praticamente uma mudança na legislação trabalhista. Mas também, por outro lado, a realidade anterior era um pouco também radical. Quer dizer, a sensação que tinha é que havia uma certa cristalização do direito do trabalho, certo? Das normas trabalhistas, e os sindicatos, as centrais sindicais, não abriam mão, eram intransigentes em relação a qualquer possibilidade de mudança, a não ser que fosse para acrescentar mais direitos. Essa situação de cristalização de posições acabou, de certo modo, justificando, de repente, o Congresso chegar e fazer essa alteração de forma atabalhoada, mas, enfim, atendendo o que eles achavam ser o interesse do grupo econômico que eles representavam? Professor Daniel, eu entendo que não. O direito do trabalho muito se utiliza como fundamento também o próprio... por se tratar um direito retrógrado da década de 40, porque a CLT é de 1943. Mas, doutor Rodrigues sabe bem, de 1943 até a presente data, nós tivemos dezenas, se não centenas de alterações legislativas, até no próprio ano. Então, pré-reforma trabalhista, nós tivemos leis que alteraram a figura da terceirização, em 2017, que alterou a figura das gorjetas. Se não me engano, a CLT foi aprovada em 43 por decreto, né, do presidente. Exato, decreto 5452. Depois teve várias leis que alteraram, mas a origem da CLT é um decreto. Foi um decreto na época de Vargas, né? Uhum. Ele nomeou uma comissão de juristas e criou a CLT e por meio de um decreto. Então, desde então, nós já tivemos flexibilização da legislação lá na década de 60, com a criação do FGTS. Nós tivemos a modernização com leis na década de 70, trabalho rural, trabalho doméstico, lei de contrato temporário. Década de 80, né, nós tivemos um marco, talvez o grande marco no século XX, que foi a Constituição Federal de 88, que foi o grande avanço em direitos trabalhistas. Na década de 90, nós também tivemos alterações legislativas para flexibilizar a legislação. Eu cito a título de exemplo o contrato temporário por curto período de tempo, contrato por prazo determinado por curto período de tempo, pela Lei 9.601, criação do banco de horas por meio dessa mesma lei. Nos anos 2000, nós tivemos alterações. Então, a legislação trabalhista, nós não podemos falar que ela é antiga, que é antiquada, que não se aplica. É claro, na CLT nós temos pontos que caíram em completo desuso. Até porque algumas profissões, algumas atividades, datilógrafo, mecanógrafo, hoje não se utiliza mais, digitador, etc. Mas esse argumento ele não prevalece, sendo que esses direitos trabalhistas eles foram sendo alterados sim. Agora, o principal fundamento de que a legislação trabalhista ao ser reformada geraria emprego, na minha visão, isso não corresponde. Sim, mas anteriormente havia muita demanda na justiça, por exemplo, reivindicando horários que o funcionário fica na empresa sem estar trabalhando, na hora do almoço. Às vezes uma instituição de ensino, ele estuda na instituição de ensino e entre o expediente dele, trabalho, fim do expediente e o início da aula, fica aí o intervalo. E ele às vezes fica no local de trabalho, inclusive estudando. Depois, por qualquer divergência e conflito com o empregador, ele entra na justiça e reivindica aquilo tudo como hora extra, reivindicava. Quer dizer, também havia um certo exagero nisso. Mas isso é uma falha, professor, isso é uma deficiência no poder diretivo do empregador. Primeiro que compete ele fiscalizar tais atividades. Se o doutor Rodrigo fizesse uma pergunta na égide da lei antiga para o funcionário, você estava trabalhando? Não, estava esperando o início da aula. Fatalmente ele não ia condenar essa empresa ao pagamento de horas extras. Então não era considerado como tempo de serviço se ele não estivesse efetivamente trabalhando ou à disposição do empregador. Nós sabemos que o tempo em que ele ficava aguardando a aula, o tempo que ele ficava esperando
passar uma chuva não era tempo à disposição. Então, o que a lei fez deixou isso mais claro, mas em algumas situações ela foi extremamente redundante até. Ela, no caso do teletrabalho, pelo menos, na minha visão, ela disse um monte de coisa e ao final não disse nada, porque já se aplicava, ela normatizou o que já se aplicava. Já se aplicava. Veja bem, o tempo está passando rápido. Eu estou achando que nós vamos precisar de mais uns 2 programas, viu, produção, para discutir esse assunto. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos continuar esse assunto e vamos focar principalmente nas contradições que a legislação trabalhista, a nova legislação trabalhista trouxe, né? E quais os caminhos que a gente tem para estar dirimindo essas contradições. Até daqui a pouco. Olá, gente boa, de volta aqui com o programa Papo Dinâmico, pela PUC TV Goiás, canal 24.1, canal aberto, 22 da NET, e nas outras operadoras você consegue sintonizar no canal 324. Você pode também nos acompanhar nas redes sociais, né, lá no canal da PUC TV Goiás no YouTube e também nos perfis do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Twitter e também no Instagram, ok? Não deixe de acompanhar a gente lá não, vai lá, né, assiste lá no canal do YouTube, assiste a íntegra desse programa, certo? E além disso, você pode também curtir, compartilhar, dar sua opinião, sugestões, inclusive sugestão de pauta também para nós, ok? É um papo dinâmico, aqui a gente faz um debate, né, para esclarecer, para informar e também para apresentar sugestões, para colaborar e de repente até poder prestar aí um serviço de utilidade pública a vocês, né, no sentido de informar, de levar vocês a algum nível de conhecimento sobre algum assunto importante para a sua vida. Okay? Então não deixe mesmo de nos acompanhar nas redes sociais. Hoje nós estamos debatendo reforma trabalhista, né, aqui com o doutor Wellington e também com o doutor Rodrigo, doutor Wellington que é advogado, doutor Rodrigo que é juiz do trabalho. Doutor Rodrigo, quais os problemas que tem essa legislação? Bom, vários. Entre os que eu destacaria, os que pelo menos me incomodam mais pessoalmente, é que a reforma buscou dar uma força muito grande, um prestígio, uma valorização muito grande à negociação coletiva, aquela negociação entabulada pelo sindicato de empregados, ou diretamente com o empregador ou com o sindicato dos empregadores. No entanto, eu tenho um certo temor do resultado disso num contexto de descapitalização dos sindicatos de empregados, porque eles estão perdendo agora a contribuição sindical obrigatória. E eu sou amplamente favorável a que não seja obrigatório. Eu não gostava dessa contribuição, não, porque uma vez por ano, eles metiam uma faca no salário da gente, assim, de um dia de trabalho, mas fazia uma falta danada esse Mas dia. é preciso lembrar que aqueles empregados que agora serão chamados a contribuir, se quiserem, que este sindicato, que eles contribuirão ou não, o seu, por exemplo, continua sendo o sindicato que vai os representar nas negociações coletivas. E não é muito conveniente que esse sindicato entre nessa negociação coletiva enfraquecido, inclusive economicamente. O ideal, a solução ideal disso é uma sintonia mais fina entre sindicato e representados. Além disso, Daniel e Dr. Wellington, me causa um pouco, diria, preocupação e até um certo espanto, que num contexto de uma reforma trabalhista que haja buscado valorizar a negociação coletiva, que seja contemplado, por exemplo, a possibilidade, foi dito aqui, de banco de horas, de implantação do sistema de banco de horas, por exemplo, por negociação individual. Antes da reforma, o banco de horas tinha que ser por negociação coletiva. E, contraditoriamente, numa reforma que valoriza a negociação coletiva, admite-se o banco de horas por acordo individual. Mas agora o banco de horas só tem validade no mesmo mês, não é isso? Não. Antes podia ser até o ano todo, não? Individualmente, por até 6 meses a compensação pode ser ajustada, né? De todo modo, eu não acho, com toda franqueza, que essa seja uma alteração benéfica, uma boa alteração. Acho que seria mais razoável deixar isso para negociação coletiva mesmo. E agora, tem os outros aspectos que me parecem amplamente favoráveis. As alterações que foram feitas em relação ao intervalo durante a jornada, não sei se vamos ter tempo para falar disso, mas me parece que todas foram positivas. A questão das férias, a possibilidade já dita aqui de gozar férias em 3 períodos,
Eu acho que é algo positivo. Pode gozar as férias em 3 períodos, mas um período tem que ser no mínimo de 15 dias. 14 dias. 14 dias. E antes não podia, tinha que ser no mínimo 10 dias, agora pode ser menos de 10 dias. Um dos períodos antes tinha que ter no mínimo 10 dias, né? Agora, a significar, era muito difícil de essa regra ser descumprida. Quando as férias eram de 30 dias, que é a regra, era impossível não cumprir isso, porque as férias podiam ser divididas em no máximo 2 períodos antes, um deles tinha que ter no mínimo 10 dias. Então, se as férias fossem de 30, isso sempre aconteceria. Também tinha aquele negócio do empregado, ele podia vender 10 dias das férias dele, Ainda a não pode. ser que a convenção dissesse o contrário, ainda pode. Ainda pode. Ok. A diferença que foi feita é que as férias podem ser divididas em 3 períodos. Com relação às férias específicas, aquilo que o doutor Wellington mencionou, as férias não poderão ser iniciadas na véspera nem na antivéspera Não, mas de e um a feriado. categoria que tem, por exemplo, mais de 30 dias de férias, 45 dias, por exemplo, de férias, como é que fica? Qual categoria que é essa? Docente da PUC Goiás. Mas são férias? Eu dei aula Férias. na PUC, minhas Acordo férias eram de coletivo. 30, as outras 15 Férias. eram... Esse assessimento vem acordo coletivo. É férias mesmo? Férias. Como o acordo está vencido, está valendo Bom, por aí- liberalidade institucional. Ok, é preciso ver o que diz esse acordo, né? Porque, evidentemente, essa é uma norma válida. Então, vamos entrar na questão específica. No caso, o acordo não há o acordo. Há uma convenção coletiva agora, vigente, em relação aos docentes. Há um acordo em relação aos administrativos, mas em relação aos docentes, o acordo não foi renovado. Houve um impasse, o acordo não foi renovado. Certo. Na verdade, o sindicato apostou numa outra atividade que não se verificou. E aí, depois veio a negociação, mas não foi possível fechar o acordo. Então, não há acordo ainda. Então, nós temos as férias de 30 dias. Não, mas a universidade continuou praticando as férias de 45 dias. Ela está desobrigada a cumprir essas férias de 45 dias? Bom, eu precisava ver o que inclusive, foi feito pela universidade, para ver se não há direito adquirido ocorrido aí. Mas, de fato, as normas previstas em acordos coletivos e convenções coletivas têm sua vigência e a sua validade, sua eficácia, melhor dizendo, circunscrita àquele período da convenção. Não há mais ultratividade. De forma expressa, Sim, okay. A nova lei assim dispôs. Em princípio, sem ver o que aconteceu no caso concreto, mas em princípio aquelas vantagens auferidas por uma negociação e que não foram objeto de renegociação quando o instrumento coletivo chegou ao seu término, aquelas vantagens, em regra, deixam de ser exigíveis. Aparentemente, eu não conheço o caso concreto, né? Aparentemente as férias, nesse caso que você está me perguntando, parece que voltariam a ser de 30 dias. Se nos outros 15, que 45 fora da sala de aula, se eu bem entendi, se os outros 15 não são trabalhados, caso não sejam férias, faz alguma diferença? Faz, né? Porque esses outros 15, sobre eles não haveria o terço constitucional de férias, por exemplo. É preciso ver, de novo, o caso concreto, mas se é isso que aconteceu, o término de um período, sob a nova lei, de fato, aquelas vantagens ali auferidas não se prolongam no tempo. Sim. A divisão, no caso de férias de 45 dias, doutor Wellington, ela teria que ser em 3 vezes também? Professor, eu entendo que, regra geral, o fracionamento das férias continua sendo possível em 3 períodos. Na minha visão, é o máximo. Então, se tem 45 dias de férias, se uma empresa, o empregador dá 45 dias de férias, pode dividir esses 45 em até 3. Da mesma forma. Um pode ser menos de 10 dias, um outro... Período mínimo, 14 dias. Como o doutor Rodrigo disse, a partir de 14 dias. E os dois períodos a partir de 5, que fazendo uma divisão simples dos 45 dias seria possível, né? Sim. Mas no que diz respeito à contradição, eu acho que depois de tantas palestras e entrevistas juntos, o doutor Rodrigo já está pensando quase que de forma semelhante. Eu acho que o problema, a contradição maior, não é nem formal da norma. Como o doutor Rodrigo bem pontuou, ela é material, no que diz respeito ao negociado sobre o legislado. No momento em que você outorga uma responsabilidade muito maior para o sindicato, né, que ele pode negociar quase tudo, ressalvado, obviamente, o que dispõe o artigo 7º da Constituição Federal, são direitos e garantias dos trabalhadores, ao mesmo tempo você retira a principal fonte de renda dos sindicatos. E ao contrário do professor Daniel, eu penso que a retirada do imposto sindical, ou da contribuição sindical, ela traz um grave retrocesso aos trabalhadores. Não, eu sou favorável à remuneração do sindicato. Eu só acho ruim aquele saque anual. Claro. Né? Se aquilo fosse diluído ao ano todo, seria mais
é assimilável pelo trabalhador. Eu acho que essa reforma, ao retirar de forma bem abrupta, né, essa figura da contribuição sindical, ela vai enfraquecer os sindicatos. É fato que nós tínhamos e nós temos sindicatos de carimbo, conforme o doutor Rodrigo disse, claro que temos. Então a jogada da lei foi essa, reforçou a negociação, deu ênfase à negociação e ao mesmo tempo enfraqueceu um dos lados Exato. da negociação. Então, ao mesmo tempo você outorga uma responsabilidade, você enfraquece esse sindicato. Enfraquecendo esse sindicato numa mesa de negociação, obviamente ele vai ficar muito mais fragilizado perante o empregador do que era. E como a regra antiga de um acordo coletivo, ele poderia fixar normas, ele poderia alterar normas de direito material, desde que fosse para beneficiar, obviamente nós não temos hoje em vigor, aqueles anteriores à Lei 3.467, nenhum acordo coletivo que retira direitos. A maioria deles, pelo contrário, ele oferece direitos ou, pelo menos, ele retira um direito e oferta outro em contraprestação. Então, o fato de você enfraquecer os sindicatos, nós teremos, na minha visão, a curto prazo, né, a médio e a longo, nós teremos graves prejuízos. Então, você falar de uma reforma trabalhista com essa profundidade de lesão ao sindicato, sem falar numa reforma sindical, onde você possa criar a figura da pluralidade sindical, por exemplo... Eu estou de acordo com quase tudo, mas acho que no ponto nodal eu discordo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa discordância no ar e vamos voltar daqui a pouquinho, no próximo bloco, para justamente a gente fazer esse debate aqui entre o doutor Luiz e doutor Wellington sobre os pontos controversos da reforma e que os dois estão em desacordo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico pela PUC TV Goiás. Toda terça-feira da noite você está convidado a nos acompanhar também nas redes sociais, no canal do YouTube, onde você pode ver a íntegra desse programa, no canal do YouTube da PUC TV Goiás. E também nos perfis do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Instagram e no Twitter. Então, no bloco anterior, o doutor Rodrigo Dias, ele discordou aqui do doutor Wellington sobre justamente um ponto controverso que o doutor Wellington estava falando. Pois não, doutor Rodrigo, o que existe de discordância aí? Discordância, nem diria que é exatamente uma discordância, é algo pontual. Eu estou de acordo, a rigor, quanto aos riscos que a perda dessa contribuição sindical obrigatória acarreta aos sindicatos. E também estou de acordo com o fato, me parece que é um dos sentidos da fala do Dr. Wellington, de que idealmente seria conveniente que nós tivéssemos antes a reforma sindical, que ela precedesse a trabalhista. A minha discordância reside em algo do ponto de vista muito prático. Já se tentou fazer isso, a reforma sindical, ela não sai. É mexer com caixa de marimbondo. De tal forma que eu acho que as consequências do que foi feito, quais são elas? Há as boas e as ruins. Há muitas boas. Os sindicatos que servem só para receber a contribuição anual dos empregados tendem à extinção. Exatamente. No mês de março, mês de fevereiro, março, é um tanto de carta chegando de sindicato que você nunca viu falar, pedindo, querendo ter participação na contribuição sindical. Isso é um absurdo. Pois é, esses sindicatos que servem só a isso tendem à extinção, ou à união, de fusão entre sindicatos e tal, o que não é ruim. Que sobrevivam os sindicatos que prestem um bom serviço. Eu já tenho visto, talvez vocês já tenham ouvido aí no rádio e tal, sindicatos oferecendo serviço médico, odontológico, jurídico, gratuito aos seus empregados, aos seus associados. Por quê, né? Eu tenho que ativar o empregado. Porque agora tem que trazer o cara. Exato. Então, essa é uma consequência positiva. Agora, o que nós precisamos mesmo do ponto de vista sindical é a pluralidade sindical. Isso exige mudança constitucional, reforma constitucional difícil de passar. Uma mesma categoria ter vários sindicatos, é isso? Olha, se eu e você formos a uma loja e nós não ficarmos satisfeitos ou formos maltratados, achar que está caro, você vira as costas, vai embora e vai num concorrente. Se o seu sindicato não te representar condignamente, se você não estiver satisfeito, não tem jeito, é ele mesmo. Perfeito. Então, a gente precisa, sim, de modernizar a legislação sindical, inclusive para instituir a pluralidade, é o que está faltando. Só que talvez o caminho doloroso que seja, para chegar à instituição da pluralidade sindical, passe pelo que foi feito agora. Porque agora, provavelmente, os trabalhadores, em especial, perceberão a importância que tem seu sindicato. Porque se doer no bolso, você vê. Exatamente. Então, isso pode, no mundo, numa visão otimista, nos levar a uma reforma da estrutura sindical. Isso precisa demais no país, no nosso país. Pois é, doutor Wellington. Então, esse argumento de que a contribuição sindical, a extinção dela, enfraquece o sindicato,
Não é um argumento muito fraco para o sindicato. O sindicato tem que ser forte por outras razões. Por conteúdo, por ocupar o espaço que lhe é legítimo dentro do meio do mercado de trabalho. Professor Daniel, seria um cenário ideal, nós possuímos nos trabalhadores esse ideal de sindicalização, de participação da categoria. O problema é que o trabalhador, ele gosta de receber o benefício conseguido pelo sindicato, historicamente. Então, como dito, a convenção ou o acordo coletivo, ele é um instrumento normativo que servia até então para angariar novos direitos aos trabalhadores, porque os direitos trabalhistas eram indisponíveis. No máximo, como dito anteriormente, você compensava eventuais direitos cedidos. Então, no cenário ideal, essa ideia ou essa ideologia de participação seria ótimo. Ocorre, porém, que nós vivemos aí nos últimos 30 anos um cenário em que o trabalhador virou as costas completamente para o seu sindicato. E o sindicato ele não é formado dos seus diretores, que, como dito alguns, daqueles de carimbos pelegos que não representam os trabalhadores. O sindicato ele é formalizado, ele é constituído da coalizão operária. Então, aquele sindicato que possui uma adesão maior dos seus trabalhadores, obviamente terá mais força na negociação coletiva. Então, eu sempre utilizo em sala de aula alguns exemplos, né? Eu digo, por exemplo, quantos dias os bancários ficaram de greve no último ano? A maioria dos alunos sabem que você está de cabeça. Mas se você pergunta para aqueles sindicatos que não têm representatividade, ficaram de greves? Por quê? Porque dói no bolso, né, da instituição, dói no bolso dos clientes. Então, o que forma o sindicato não são os seus dirigentes, são os trabalhadores. Então, quando você agora retira a única forma, ou a principal forma de custeio desse sindicato, você vai trazer a possibilidade dos sindicatos se fortalecerem? Sim, mas essa retirada abrupta vai levar ao fim do sindicato. Os sindicatos podem se fundir e tal. Mas até que isso aconteça, já passaram 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos. Mas como e esses o doutor Rodrigo disse, lá. Alguns sindicatos é bom que extingue mesmo, porque são não é malandros assim. querendo receber dinheiro lá. Se você fizer essa pesquisa, inclusive com os alunos talvez não, né, porque são estudantes, mas com os trabalhadores eu tenho feito por onde eu passo. Agora a contribuição sindical vai ser facultativa. Você vai pagar? 90% diz que não, mesmo depois de alertado dos perigos disso. É porque a maior parte dos trabalhadores, esses ao menos, tem a percepção de que a atividade sindical não tem sido realizada a contento. Mas, nossa, não é nem o momento de falar disso, que senão nós vamos ter que fazer outro programa. Mas no século XIX, não havia nenhum direito para os sindicatos, certo? E os sindicatos, os trabalhadores foram para a rua e conseguiram conquistar direito, conseguiram cristalizar na legislação internacional direitos dos trabalhadores. Isso sem contribuição obrigatória de sindicato, certo? Então, também essa crise que possa ser gerada com o enfraquecimento dos sindicatos pode ser uma crise que venha justamente fortalecer o movimento sindical. Daniel, eu só discordo de que ao fim desse processo, num primeiro momento eu estou de acordo, mas eu discordo de que ao cabo desse processo nós estejamos gerando um enfraquecimento do sindicato. O fim desse processo é o contrário, é fortalecimento do sindicato. Sim. Porque os sindicatos que se mantiverem em atuação é porque conseguiram representar condignamente os empregados, que aí sustentam esse sindicato. Os sindicatos que vierem a ser extintos, por um acaso, ou fundidos, se isso acontecer, são sindicatos que não estão cumprindo o que lhes cabe. Então a federação vai tomar seu lugar, um novo sindicato. Uma coisa que acontece muito, que derruba qualquer organização, o movimento, é o esfacelamento, é a divisão. E o que a gente ouviu é que o negócio, virou um negócio realmente ter sindicato no Brasil. Aí federações, centrais sindicais foram surgindo tantas e eles foram se dividindo e essa divisão acabou nisso. Mas essa ideia que a gente, pelo menos é o que eu entendo. Aliás, as 12 tribos de Israel acabaram com o Estado de Israel por causa disso, que se dividiu. Essa ideia que nós não podemos ter. Não existe, o sindicato ele não possui um dono ou ter sindicato no Brasil passa um bom negócio. A gente tem que ter a ideia de que o dono do sindicato são os trabalhadores. Mas é um esses trabalhadores que abandonaram... Eu queria mudar de assunto um pouquinho, porque na pauta aqui, a produção toda hora me cobra aqui, questão da terceirização. A reforma trabalhista melhorou as possibilidades da terceirização. Quando eu falo melhorou, no sentido de facilitou a terceirização, não quer dizer que a terceirização seja uma coisa melhor. Não estou dizendo isso, né? Mas facilitou a terceirização ou dificultou? Porque para demitir, a gente viu aí uma instituição, uma rede de ensino no Brasil, demitiu 1.000 e tantos professores para contratá-los agora terceirizados no início do ano. Acho que o doutor Hélio está sabendo disso, né? Essa reforma
facilitou isso, esse processo de terceirização, ou está dificultando? Professor, a ideia central da figura da terceirização sempre foi flexibilizá-la, foi permitir em qualquer tipo de situação. Ocorre que o legislador, nessa pressa, e eu uso um termo até extremamente forte, nessa acefalia legislativa que foi criada, ele não conseguiu sequer operacionalizar aquilo que foi o real intento dele. Então o legislador queria que a terceirização ela fosse possível em toda e qualquer atividade. O que o legislador se esqueceu, talvez, foi normatizar ou até mesmo imaginar que a relação de emprego típica continua com os mesmos requisitos. Então, se você precisa de um trabalhador que preste serviço com subordinação, habitualidade, onerosidade, ele continua sendo seu empregado. Então, você pode terceirizar trabalhadores em qualquer atividade? A rigor, como diz o Dr. Rodrigo, sim. Ocorre, porém, que você não pode ter com esse trabalhador uma pessoalidade e uma subordinação. Então, como o doutor bem pontuou no início, existem situações que o empregador acha que está acolhido pela legislação, mas na verdade não está. A terceirização, ela trabalha com um único produto, que é a mão de obra. Então não dá para a gente imaginar num cenário ideal que o empregado que é contratado por uma empresa para ser colocado à disposição de outra, cujo trabalho desse trabalhador vai trazer lucro para a primeira, que ela vai ofertar as melhores condições de trabalho. Então a relação de trabalho típica entre empregado e empregador sem o terceiro, ou terciário, né, que seria o setor da economia, vai beneficiar o trabalhador. Isso é claro que não. Né? Ela traz uma prejudicação. Mas eu quero ver aqui, porque o tempo nosso está avançando, eu queria ver a opinião também do Dr. Rodrigo. Essa reforma trabalhista vai desencadear uma onda de terceirização, inclusive de serviços essenciais da instituição, da empresa? Somente se as empresas, se os empresários não compreenderem o que foi feito. Nesse aspecto, nós temos, de fato, uma divergência frontal. Eu acho que a regulamentação da terceirização é boa, desde que ela seja devidamente compreendida. De fato, você não pode terceirizar alguém que você queira que preste serviço a você como um empregado. Uhum. Você quer dar ordens para a pessoa, subordinar a pessoa, ter o trabalho pessoal daquele ali. Mas a verdadeira terceirização tem por objetivo eficiência. O carro que você deve dirigir, Daniel, é objeto de toda uma fabricação em que tudo é terceirizado. Tudo é terceirizado. As nossas fábricas de automóveis são chamadas de montadoras. Elas terceirizam tudo. E o automóvel fica mais barato por isso. Eu nunca ouvi que os empregados da Fiat protestem porque eles ganham menos. Os da Goodyear protestem porque ganham menos do que o da Fiat. No entanto, a Fiat terceiriza para a Goodyear os pneus, por exemplo. Agora, quem quer terceirizar somente porque quer pagar menos para o empregado, aí está fazendo errado, porque vai dar errado. Pode terceirizar tudo? Pode, mas as pessoas não vão terceirizar. O doutor Wellington deve ter um grande escritório de advocacia, deve ter uma secretária lá que seja da confiança dele. Ele não vai terceirizar essa pessoa. Então podemos concluir o seguinte, quem se aventurar numa terceirização apressada, visando puramente economizar, gastar menos, corre o risco de entrar num passivo trabalhista e ser ferrado lá na frente com uma ação judicial. Resumo, terceirize se aquela pessoa ou empresa para quem você está terceirizando conseguir fazer aquele serviço de forma mais eficiente do que você. É isso. Okay. Gente, estamos, infelizmente, encerrando nosso programa. Acho que vamos ter que fazer mais um debate desse aqui, porque foi pouco. Eu sinto que falta muita coisa ainda, viu, produção? Então, nós queremos agradecer a sua companhia até aqui. Agradeço imensamente o doutor Wellington pela sua presença e participação. Doutor Rodrigo Dias também, que contribuiu aqui de forma muito positiva para o nosso telespectador. Então, muito obrigado a você pela audiência e obrigado aos nossos convidados e até terça-feira que vem.